o senhor Mateus, irmãos e irmãs, que também nos acompanham pelas redes sociais. O salmo de hoje nos traz o refrão: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. A primeira leitura, o povo não queria ouvir a voz de Deus, o povo não queria saber de Deus. Então Deus coloca no meio do povo um profeta, para que aquele profeta ali anunciasse ao povo a sua palavra, a sua verdade, aquilo que ele gostaria. Porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, ela nos faz um convite a sermos comprometidos. E como a palavra, ela nos coloca nesse compromisso, nem todos querem ter compromisso. Querem tirar da palavra aquilo que agrada. Ou seja, é como se pegasse a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e ali folheasse, folha por folha: não, essa página aqui me interessa, essa outra eu não quero, essa daqui é agradável, essa daqui nem tanto, não, essa daqui eu não quero viver. Ou seja, não dá para viver assim. Ou a gente assume numa totalidade, procura viver numa totalidade, ou, como diz o livro do Apocalipse, ou a gente tem que ser frio ou quente, porque o morno eu boto para fora. Ou seja, a palavra de Deus, é preciso que a gente entenda que ela não é para nos agradar. Por mais que em alguns momentos ela nos agrade, mas a palavra de Deus, ela não é para nos agradar. Ela pode nos agradar, nos dando força, nos dando coragem, nos fazendo ir adiante, mas não é esse o intuito principal da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem como foco principal nos fazer melhores, nos fazer prontos para o destino final, que é a vida eterna. A palavra de Deus, ela é para entrar na nossa vida e provocar em nós mudanças, provocar em nós reflexão, provocar em nós renúncias, provocar em nós conversão, provocar em nós um jeito novo de viver, de pensar, de falar, de agir. Esse é o efeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas das vezes, ela não vem para confortar e dar muita alegria, não, ela vem para nos podar. E quando ela nos poda, significa que Deus está nos fazendo melhores. E se nós estamos sendo melhores, porque é o contrário da palavra humana. A palavra humana, muitas das vezes, a pessoa, ela escuta aquilo que ela quer. E quando muitas das vezes ela escuta o que ela quer, é a própria ruína. Porque muitos falam: vai, faz isso mesmo. A pessoa que está falando sabe que ela vai se machucar, que ela vai cair, que ela vai colher grandes consequências, mas fala assim: vai. Sabe por quê? Porque tem inveja da sua vida, porque tem ciúme da sua vida. E às vezes essa palavra não é uma palavra de incentivo para você. Você pode entender que é uma palavra de incentivo, mas no fundo aquela pessoa quer o seu mal, quer a sua destruição. Muitos estão aplaudindo os outros, mas estão desejando a desgraça. Muitos estão elogiando os outros, mas é pura falsidade. Essa é a palavra humana, é a palavra que nos coloca o quê? Cheios, que nos coloca como se nós fôssemos a melhor pessoa do mundo. A palavra humana é aquela que nos enche de vaidade, de orgulho. Não, nossa, está vendo? Eu sou isso mesmo. Olha quantos elogios, olha quantas palavras que me colocam para cima. Cuidado. Cuidado, porque essa palavra, ela pode estar disfarçada de falsidade, de traição, de mentira, e você está se sentindo a melhor pessoa, que tomou a melhor decisão, que ouviu tudo aquilo que você queria, mas não ouviu o que você precisava. E a palavra de Deus é aquilo que nos faz ouvir aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos. Ouvir aquilo que nós precisamos, muitas das vezes, contraria as nossas vontades. Contraria aquilo que eu quero fazer, contraria aquilo que eu quero falar, contraria aquilo que eu quero viver, mas é o melhor para nós. É o melhor para nós. Então chegou um determinado ponto que o povo não queria mais ouvir. Por que o povo não queria mais ouvir? Porque precisa se comprometer.
precisa fazer com que permita que essa palavra entre na nossa vida e ela seja o que? Transformadora. E ela provoque mudanças na vida de cada um de nós. Na liturgia da palavra de hoje também é interessante quando o Evangelho, e a gente precisa aprender isso hoje, quando o Evangelho, Jesus no dia de sábado entra em Cafarnaum e vai a uma sinagoga. O que era a sinagoga? Para a gente entender em outras palavras, né? Sinagoga é o templo dos judeus, como se fosse a igreja dos judeus. E quando Jesus entra, então em Cafarnaum, ali na sinagoga, um homem fala: que queres de nós? Vieste aqui para nos destruir? Quem que estava naquela sinagoga? Quem que estava dentro daquela, no bom sentido da palavra, para entendimento, quem que estava dentro da igreja? O demônio. E a gente vem para a igreja achando que nós vamos ter aqui só paz, nossos problemas vão acabar, que não tem problema nenhum, que nas pastorais não tem ciúme, que nos grupos não tem ciúme, que aqui todo mundo se abraça, se beija, se ama, e a gente não entende que nós vamos encontrar o demônio dentro da igreja. Porque foi isso que aconteceu, o Evangelho é claro para nós hoje. Aquele homem possuído por um espírito mau, pergunta a Jesus: que queres de nós? Viestes aqui para nos destruir? Ou seja, ele mesmo já revela a autoridade de Jesus, ele mesmo já revela o poderio de Jesus, ele mesmo já tem conhecimento de quem é Jesus. E ele fala: eu sei quem você é. Ele fala: eu sei quem você é. Você é o Santo, o Filho de Deus. Posso dizer uma coisa? Muitas das vezes o demônio conhece mais Deus do que nós. Ele professa mais Deus do que nós quando ele fala: tu és o Santo, o Filho de Deus. Ou seja, não é mérito nosso conhecer Jesus, porque os demônios também conhecem. O mérito não está no conhecimento, mas está na vivência, está na comunhão, está na intimidade, está na entrega. Essa é a diferença. Então não basta ser ouvinte da palavra, como diz São Tiago, é preciso ser cumpridores. Não basta apenas conhecer Jesus, porque o demônio também conhece, é preciso se comprometer com Ele. Então quando a gente vem para a igreja, nós vamos enfrentar os desafios, nós vamos enfrentar as discórdias, nós vamos enfrentar os ciúmes, nós vamos enfrentar as invejas, nós vamos enfrentar as divisões. Por que tudo isso? Porque o demônio pode não estar como naquele homem que estava possuído, mas ele se manifesta através de quê? De uma fofoca, de uma mentira, de uma intriga, de um ciúme, de uma inveja, de uma vaidade, de um orgulho, de uma prepotência. Ele se manifesta jogando e espalhando o seu veneno, que não é exclusividade de estar aqui dentro, mas ele está no nosso local de trabalho, ele está na nossa casa, ele está no nosso círculo de amizade. E às vezes a gente já escuta a pessoa dizer assim: eu não vou na igreja não, porque fulano de tal está lá, eu não gosto de fulano de tal. Aí ele não vem na igreja porque ele não quer encontrar com fulano de tal, mas ele vai num campo de futebol, ele vai num clube, ele vai na festa, ele vai em todos os lugares e encontra a mesma pessoa, mas não vem na igreja porque tem medo de encontrar. Isso é hipocrisia, isso é quando nós mentimos para nós mesmos. Eu não venho por causa de fulano, mas eu vou na festa de aniversário, eu vou numa exposição, eu vou no clube, vou em tudo quanto é lugar, e eu encontro com ela lá, mas na igreja eu não posso. Significa que nós estamos traindo a nós mesmos, nós estamos mentindo para nós mesmos. Então, que a palavra de Deus possa hoje, entrar no nosso coração e provocar esse efeito. O efeito da conversão, o efeito da mudança de vida, o efeito da mudança de mentalidade, para que possamos ser transformados. Porque quando Jesus entra na sinagoga, ele apenas diz uma palavra: cala-te, sai desse homem. Apenas uma frase: cala-te, sai desse homem. Por quê? Porque a palavra é libertadora. A palavra de Deus, ela é libertadora. Então, se nós permitirmos que a palavra de Deus entre em nós e provoque efeito, deixe ela se manifestar, com certeza nós seremos libertos de tantas coisas e, acima de tudo, libertos de todo o mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.